Cumprimenta quem está do seu lado, diga que bom que você está aqui, você é uma bênção, Deus vai falar contigo hoje. Que privilégio estarmos juntos procurando a face do Senhor. Pode sentar no seu lugar. Estou animado com essa campanha. Quem está animado aqui com essa campanha? Eu estou animado e eu queria te convidar a participar de 42 dias de uma busca por Deus especial. Estamos convocando a igreja nessa campanha para um tempo de consagração. Você vai jejuar, você vai orar, nós vamos promover vigílias. Eu estou animado aqui. Antes do aniversário da igreja, vamos até 6 horas da manhã, de sexta para sábado, orando. Quem quer participar desse encontro, desse ajuntamento? Ixi, levanta as duas mãos para eu ver. Aí, melhorou. Esse é um tempo onde nós nos propusemos a buscar ao Senhor. E eu creio, a presença de Deus será revelada a nós. Eu quero falar sobre uma descoberta maravilhosa. Comecei a falar hoje de manhã sobre esse tema. Quem estava aqui de manhã? Olha, várias pessoas. E eu quero continuar a mensagem de hoje cedo. E se você trouxe Bíblia, abra em Êxodo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que é que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Esse texto que acabamos de ler, na verdade, é um testemunho de Moisés a respeito de uma descoberta maravilhosa. Moisés está nos contando como ele encontrou a presença de Deus. E hoje eu gostaria de conduzir pessoas a este lugar. Meu objetivo aqui é pegar alguns pelas mãos, se possível levar o maior número de pessoas à presença revelada de Deus. Quantos desejam encontrar isso? Nessa caminhada da vida eu já fiz algumas descobertas impactantes. Eu lembro quando eu descobri a dor da tristeza. Você já perdeu alguém? Eu lembro quando eu perdi um amigo e eu sentia dor no corpo, aperto no peito, era algo físico. Eu não sabia que tristeza podia ocasionar dor desta maneira. Naquele dia eu descobri a dor da tristeza. Também lembro quando eu descobri a alegria da paternidade. Quando o Benício, meu filho, nasceu primeiro, e o médico colocou ele chorando nas minhas mãos. Eu lembro, ele cabia numa mão só. Eu peguei ele, e ele estava chorando, e pus pertinho do rosto da Sil, da mamãe, e ele foi ficando quietinho. E eu lembro que uma alegria tomou conta do meu coração tão grande, que eu disse para a Sil: eu quero mais 5 desses. Ainda bem que ela não ouviu. Mas o meu coração foi inundado de alegria. Eu tirava fotos. Naquele dia eu descobri a alegria da paternidade. Mas sabe, nada foi tão impactante na minha vida quanto
descobrir a presença de Deus. Eu lembro, eu era um adolescente, magro, tinha uns 13, 14 anos e vim no culto. Eu estava acostumado com as músicas, eu as conhecia, mas naquele dia eu resolvi não apenas cantar, fazer daquela música uma oração que eu dirigia ao Senhor. E enquanto eu declarava aquelas palavras cantadas, eu senti algo me envolvendo. Era uma presença maravilhosa, algo que me fez chorar. Aquele menino tímido, de repente eu estava com as mãos erguidas assim, chorando. Eu disse, o que foi isso? O que está acontecendo comigo? Passado um tempo, um amigo me convidou para uma reunião de oração. E quando ele orou por mim, eu lembro, eram como correntes que corriam no meu corpo. Eu gosto de dizer que eram correntes de amor. E eu caí de joelhos enquanto ouvia a voz do Senhor me dizendo algo no meu interior. E eu lembro de, mais uma vez, aquele menino tímido agora chorando, mas sabe, chorar feio. Já chorou feio? Chorar feio é quando as lágrimas se misturam com ranho, aquela coisa horrível. Fica todo mundo olhando para você. E eu estava naquela situação, tremendo e chorando, e as pessoas olhando para mim, mas eu havia encontrado algo maravilhoso. A presença de Deus. Eu saí daquele dia, eu disse, isso existe, eu quero mais. Eu não sabia orar. Eu comecei a tentar orar. A minha experiência com oração era aquela oração que a gente faz antes de comer e antes de dormir, não passava de 4 ou 5 minutos. Mas eu comecei a tentar fazer diferente. Eu encontrei a garagem da minha casa. E eu lembro, com 19 anos, eu cruzava a fileira dos carros. E eu ouvia a voz do Espírito me dizendo, eu estou te esperando. Eu estou aqui. Eu lembro de conversar com Deus. Desfrutar da presença. Eu tinha o meu caderno de oração. Esses dias eu encontrei... Eu voltava 2, 3 horas da manhã, quase todos os dias, porque não se tratava de uma disciplina religiosa, não. Eu havia encontrado a presença maravilhosa de Deus. Hoje eu queria que pessoas descobrissem este lugar. Hoje eu queria que você entendesse do que se trata a presença revelada. Hoje eu gostaria que nesse lugar a presença de Deus se manifestasse mais uma vez. Quantos desejam a presença revelada do Senhor? Hoje nós estudamos logo cedo como Deus se revela. E eu fiquei lembrando de um devocional que eu fiz essa semana. Estava lendo o livro de Êxodo e ele falava das pragas do Egito. E na 9ª praga, Deus manda Moisés estender as mãos para o céu, e Deus fala que vai derramar trevas sobre a terra do Egito, mas Deus diz que seriam trevas que se poderiam apalpar. E eu fiquei pensando, se podemos apalpar o escuro, quanto mais a luz da revelação de Deus. Sabe, por vezes a Bíblia nos fala que Deus se mostra de forma concreta. Quando Salomão dedica o templo ao Senhor, uma nuvem enche o lugar e os sacerdotes não podiam entrar porque a presença do Senhor era palpável. Quando Deus se revela a Elias na sua depressão, ele se manifesta como uma brisa suave. Para Samuel, um menino, uma criança, Deus se revela como uma voz desconhecida, mas insistente. E é nesse lugar que ele encontra a presença revelada de Deus. Leonardo Ravenhill vai dizer, sabe de uma coisa, não há nenhum lugar na terra mais emocionante do que a igreja do Deus vivo, quando Deus está pairando lá. E não há nenhum lugar na terra mais chato quando Ele não está lá. Hoje eu gostaria de encontrar a presença de Deus com você, amém? Eu vim orando hoje de manhã e hoje à noite, correndo e orando e dizendo, Deus, manifesta a Tua presença.
revela a tua presença. Mais uma vez, revela a tua presença nesse lugar. A Bíblia vai nos mostrar alguns instrumentos que Deus usou para levar Moisés até o lugar da sua presença. Hoje de manhã eu falei a respeito das maravilhas de Deus. Deus usou um sinal, um arbusto que pegava fogo e não se consumia. E esse sinal Moisés vai chamar de grande maravilha. E por vezes o que Deus usa para nos levar à sua presença são sinais e maravilhas. Se você não estava no culto da manhã, inclusive eu contei que eu creio que Deus já está fazendo sinais no nosso meio. Você crê nisso? E eu contei para a igreja, no culto dos pastores, na reunião que nós planejamos o ano, sonhamos algumas coisas, a tarefa era fazer planos ou sonhos, compartilhar sonhos ridículos. Eu falei da torre de oração e falei que um dia tinha passado ali na frente da Telepar. Falei, bom, já que não dá para construir aqui, quem sabe esse lugar poderia ser o nosso lugar de oração. E eu fiquei muito feliz essa semana, recebi uma ligação do Eduardo Pimentel. No dia 25, uma terça-feira, vai estar liberado o primeiro horário para nós começarmos a orar na Telepar pela nossa cidade. Deus vai fazer maravilhas, Ele já está fazendo. Mas Deus usa outro método, e eu falei do segundo instrumento, que era um chamado apavorante. Um chamado que aterrorizou Moisés, também o aproximou da presença de Deus. Por fim, falamos de um zelo profundo. Deus manda tirar as sandálias. Um respeito, o zelo nos leva à presença. Hoje eu quero falar de mais um instrumento que Deus usa para nos levar ao lugar da sua revelação. O próximo instrumento que eu quero compartilhar é o tabernáculo. Êxodo 25, versículo 1 e 2 diz: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração compelir a dar. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. O quarto instrumento que Deus usa para levar Moisés e o seu povo à sua presença foi o tabernáculo. O tabernáculo representava a morada de Deus. Era a representação da sua casa, da habitação do Senhor no meio do seu povo. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não habita em tendas. O versículo 8 diz: farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Mas Estevão, quando está para ser apedrejado, antes do seu martírio, ele vai dizer: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta, está citando Isaías 66. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. O que ele está dizendo, em outras palavras, é: Deus não cabe dentro de um templo construído por gente, nem dentro de uma tenda. Ele é maior. Os céus estão no seu trono, e a terra e toda a criação é o estrado dos seus pés, o escabelo. Sabe o banquinho onde os reis punham os seus pés? Ele está dizendo: Deus não cabe num lugar. E como assim Deus diz que vai habitar numa tenda? O que isso representa? Esse Deus que não cabe, agora está dizendo: eu vou morar no meio de vocês. E o tabernáculo vai me trazer alguns ensinamentos profundos que vão nos levar à presença de Deus. O primeiro deles: Deus quer se tornar acessível. De fato Ele não cabe. De fato Ele é Rei dos reis, Ele é maravilhoso, Ele é Deus de majestade, seu trono está nos céus, mas Ele quer se tornar acessível. Na perspectiva bíblica, vamos ver várias iniciativas de Deus para se tornar acessível ao homem. O Éden foi o primeiro. Nós estragamos o Éden, o paraíso. Depois Ele criou o tabernáculo. Os homens se desviaram e estragamos o tabernáculo. Depois Ele pegou a sua palavra e virou gente, carne.
E nós crucificamos o Verbo encarnado. Mas Ele não para. Ele não deixa de se tornar acessível. Ele colocou o Espírito de Deus nos nossos corações. Deus é tremendo. A mensagem do Evangelho é que Deus quer ter comunhão conosco. E o tabernáculo vai nos mostrar que Deus quer se revelar, quer se tornar acessível a nós. Lá em casa, quando as crianças eram menores, eu gostava de brincar de esconde-esconde. Você já brincou de esconde-esconde com seu filho? Eu brinquei algumas vezes com o Benício e com a Nina. Mas o meu prazer não era se esconder de forma que eles não pudessem me achar. Por isso, às vezes eu me escondia debaixo da cama e deixava o pé aparecendo. Ou então ia para trás da cortina e deixava os pés para fora. Ou então me cobria com a coberta e deixava a mão aparecendo. Porque o meu prazer era que eles tirassem o cobertor e eu visse aquelas carinhas fofinhas. E eles falavam, achei! Deus quer ser encontrado por nós. É por isso que na sarça, ele se revela a Moisés. É como se ele deixasse o braço para fora, a perna aparecendo, dizendo, ei, eu estou aqui. Hoje a sarça vai arder neste lugar. Deus deixou o braço, a perna aparecendo para dizer, eu quero me tornar acessível. Eu quero ter comunhão com você. A Bíblia vai nos mostrar isso de formas diferentes. Eu gosto quando Mateus 6, versículo 6, Jesus vai dizer, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. E então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Até quando entramos no quarto, quando nos dispomos a buscá-lo, Ele se revela a nós. Hoje eu vim te contar uma bênção maravilhosa. Você veio a esta casa e Deus se tornou acessível para nós. Eu lembro um dia que eu estava orando na garagem lá, ainda quando eu morava com os meus pais, e um médico estacionou o carro. E quando ele me viu com o violão, primeiro ele achou que eu estava treinando. Ele passou com o carro e disse, isso continua, você leva jeito. Graças a Deus não era. Ainda bem que ele não entendeu o que estava acontecendo. Passou um tempo, ele voltou. O que você está fazendo aí? Eu falei, olha, eu estou falando com Deus. E ele olhou para mim e disse, mas você ora na garagem? Eu falei, sim. E Deus fala com você aqui? Eu falei, sim. E ele disse para mim, puxa, esses dias eu estava numa crise, eu queria que Deus se revelasse a mim. Eu fui na igreja e não senti nada, Deus não falou comigo, então eu falei, já sei. Eu vou fazer uma viagem. E aí eu falei com o meu irmão, comprei passagens, nós fomos para a Itália. Eu disse, eu vou visitar o Vaticano porque eu quero ter um encontro com Deus. E aí ele gastou um dinheiro, foi e começou a visitar aqueles lugares. Ele falou, cara, eu vi a Capela Sistina, eu vi isso, aquilo. Ele foi falando de cada ponto turístico, mas eu não senti nada. E aí falaram para mim de uma missa que o Papa ia estar lá. Eu falei, agora eu vou sentir a presença de Deus. E ele foi, procurou. E eu falei para ele, para. Você gastou uma grana. Foi para o outro lado do mundo. Eu desço aqui na garagem e Deus se revela para mim todos os dias. E ele diz, como isso funciona? A mensagem do Evangelho é que Deus se tornou acessível. Eu não sei onde você está. Talvez me ouvindo no presídio agora. Talvez dentro de casa, debaixo das cobertas, numa depressão profunda. Talvez você está me ouvindo no carro, enquanto dirige pelo rádio. Ou talvez você veio a esta casa procurando algo. Eu quero dizer para você, Deus está disponível. Ele construiu uma tenda para nos ensinar que nós temos acesso à sua presença. Aleluia!
Segundo ensinamento que eu aprendo com o tabernáculo é que Deus está disponível. Ele se tornou acessível, apesar de ser Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas a segunda lição, perdão, é que Ele quer ser procurado. Como qualquer relacionamento, Deus quer ser desejado, procurado por nós. É por esse motivo que o tabernáculo precisava ser construído. E construído com as ofertas do povo. Olha o que diz o versículo 2. Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Eles precisavam abrir mãos dos seus tesouros para encontrar a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Sabe, muitas vezes não encontramos a presença de Deus porque não estamos dispostos a abrir mão de nada. Não estamos dispostos a abrir mão do nosso trabalho, dos entretenimentos, dos lazeres, dos prazeres, dos tempos com amigos. E porque não renunciamos nada, também não encontramos nada. O apóstolo Paulo vai dizer: a minha vida está sendo derramada como uma oferta de libação ao Senhor. Pedro renuncia à pesca maravilhosa e por isso desfruta da presença de Jesus. Já o jovem rico, ele não renunciou nada, por isso não desfrutou da presença. Quantos desejam a presença? Ela envolve renúncias. Eu não sei o que você está disposto a renunciar. Eu não sei o quanto. Mas o fato é que a mensagem do Evangelho envolve cruz. Envolve renúncia. E embora muitos queiram dizer o contrário, ainda hoje fui procurado por alguém que disse: mas como assim, pastor? Olhe para Jesus. Prosperidade, na perspectiva de Cristo, não tem a ver com riquezas terrenas. Ele não é um grande exemplo nesse sentido. Prosperidade na perspectiva bíblica tem a ver com uma relação com Deus, que nos faz experimentar dos recursos eternos, maravilhosos. Hoje Deus vai derramar riqueza nas tuas mãos, se você estiver disposto a fazer renúncias, a despojar-se dos seus tesouros. É nesse lugar que encontramos a face do Senhor. Eu fiquei impactado esses dias. Eu recebi a visita de um pai com um filho adolescente. Aquele menino teve um encontro maravilhoso com Jesus. Ele era o capitão do time de basquete da escola. Jogava num clube. Um menino muito bom, talentoso, era o melhor do time. Seleção paranaense. Mas ele teve um encontro com Deus tão impressionante e uma convicção tão grande do seu chamado, que ele chamou o pai e disse: eu preciso renunciar. Ele disse: como assim? Mas ele tinha uma certeza tão grande. Ele chamou os amigos do time e falou: olha, Deus se revelou para mim, eu preciso renunciar. Ele disse: como assim? Deus tem um chamado para a minha vida. Você está louco? Mas eu encontrei aquele menino em lágrimas junto com seu pai na minha sala. E ele começou a contar as experiências que ele estava tendo com Deus. Um menino de 16 anos, que jejua, que ora todos os dias, seus amigos fazem também. Um menino que tem encontrado a presença em meio às renúncias que tem feito, porque o Senhor o chamou. Sabe, eu aprendi com aquele menino que eu posso viver mais da presença. Eu não sei o que Deus está te dizendo, mas hoje eu preciso lhe falar. Se você não deixar alguns tesouros para trás, você não vai encontrar a presença revelada do Senhor. Deus está nos chamando. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas a urgência pela volta de Cristo já tomou o meu coração. Eu não sei o seu. Quantos aguardam esse dia?
Eu muitas vezes oro e digo: volta logo, Senhor Jesus, volta logo, Senhor Jesus, eu anseio por este dia. Mas nós vivemos muitas vezes com pés de chumbo na terra. O nosso coração está neste lugar. Eu quero entregar tudo o que eu tenho, toda a minha vida. Eu já entreguei minha juventude, eu quero entregar tudo o que eu posso, porque a presença de Deus é maravilhosa. Quantos desejam isso? O tabernáculo me ensina que encontrar a presença envolve esforço, dedicação. É por isso que a tenda tinha que ser armada. É por isso que ela tinha que ser carregada, montada e desmontada várias vezes. Sabe, muitas vezes não encontramos a presença porque não estamos dispostos a buscá-lo com a dedicação necessária. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores abriu a porta para mim e para você, mas nós não fazemos o caminho do encontro, não o procuramos. Como eu gostaria que o seu coração fosse tomado nesses 40 dias por um desejo pela presença de Deus, como o salmista, que dizia assim: como a coça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Você já viu uma coça farejando? No tempo da seca, sua pele racha, ela produz um odor que atrai os predadores, e por isso quando ela começa a farejar, ela o faz como quem está procurando um instinto de vida, desesperadamente. Eu queria que o desespero pela presença de Deus tomasse conta dos nossos corações. Eu gosto do salmista no Salmo 63, quando ele vai dizer: eu te busco de madrugada, eu te busco intensamente, eu desejo a tua face, eu preciso do Senhor. Sabe, nós, o Ministério Pastoral, fizemos um compromisso entre nós. Essa semana estávamos fazendo um devocional juntos, e nesse devocional falava de prestar contas a respeito da vida devocional. E nós fizemos um compromisso. Todos os dias nós temos um grupo devocional dos pastores. Todo dia nós prestamos contas, mandamos o texto, compartilhamos o que Deus falou. E eu fico vendo os horários. Um acorda 4 da manhã, outro às 6 da manhã, e eu fico impressionado. Mas que privilégio a gente poder se cobrar mutuamente, prestar contas. Sabe, eu creio que Deus quer fazer algo maravilhoso entre nós. Mas precisamos estar dispostos a pagar o preço. Eu lembro de uma mãe de adolescente que falou para mim: às vezes eu passo e vejo, 5 da manhã, a luz já acesa. A minha filha já está acordada, buscando a presença. E sabe, ela está fazendo a gente orar mais aqui em casa. O testemunho dela tem nos levado à presença. Em nome de Jesus, você vai levar os teus à presença do Senhor. Porque o anseio por Deus, o amor, a paixão por Deus, vai tomar sua vida de tal maneira que os que estão perto vão querer procurar o que você tanto anseia. Quantos querem encontrar a presença de Deus desta forma? Ele se tornou acessível. Mas a presença de Deus envolve uma busca, uma procura, um esforço. Por fim, o tabernáculo me ensina. E a terceira lição que eu aprendo com esse instrumento de Deus, que o Senhor usou para levar Moisés à presença, é um projeto. A revelação de um plano. Sabe, o tabernáculo era uma espécie de maquete. Se você ler a Bíblia cuidadosamente, a Bíblia fala que ele era sombra do que haveria de vir. Se
você ler 1 Coríntios capítulo 6, a Bíblia fala que Deus nos tornou o seu tabernáculo, morada de Deus, casa de Deus. Efésios 2:22 diz o mesmo. 2 Coríntios 6 também diz o mesmo. São vários os textos que apontam nessa direção. E sabe, o plano maravilhoso de Deus, que foi esboçado, rabiscado. Sabe, você já viu arquiteto quando faz os rabiscos? O tabernáculo era isso. Ele apontava numa direção. Nós podemos carregar a presença de Deus dentro de nós. O tabernáculo aponta nessa direção. Você, meu irmão querido, pode carregar a presença de Deus no teu coração, cada um de nós. Agora, nós podemos ser bons anfitriões ou não. Eu fico pensando que José e Maria, eles tiveram um privilégio. Eles hospedaram Deus na sua casa. Mas a Bíblia vai contar que em determinada festa, eles foram embora e esqueceram de Jesus. Se deram conta só um bom tempo depois. Pior, quando foram procurar Jesus, o culparam. E eu fico pensando que, por vezes, nós hospedamos Deus e fazemos o mesmo. Os esquecemos nas festas da vida, na correria do dia a dia. E sabe o que é pior? Às vezes a gente leva tempo para se dar conta que perdemos o relacionamento com Jesus. Se não, culpamos a igreja, as pessoas, mas o fato é que continuamos distantes, longe da presença. A Bíblia nos fala de bons anfitriões. Pedro foi um bom anfitrião. Ele carregava a presença de Deus de tal maneira que a sombra de Deus, ela se manifestava através da vida dele. Pessoas eram curadas. Paulo foi um bom anfitrião. Em determinada cidade, as pessoas traziam aventais, roupas dos seus amigos, parentes, vizinhos, doentes, porque de alguma maneira ele carregava a presença de Deus. Eu não sei quão bom anfitrião você é. Hoje eu vim pedindo para Jesus que eu gostaria de ser um anfitrião melhor. Eu já conheci pessoas que me constrangeram. Sabe, gente que carrega Deus e quando chega o ambiente muda. Esses dias minha esposa estava num congresso e disse que a mulher pisou no palco e o ambiente foi transformado. Eu lembro de um encontro em que estava um pastor, ele não falou palavra, um homem de Deus, simplesmente se ajoelhou do lado do altar. A presença de Deus tomou aquele lugar. Eu podia contar tantas histórias, mas a minha oração quando eu vinha para cá é: Deus, eu quero carregar a tua presença desta maneira. Eu quero entrar nos lugares e as pessoas, elas vão saber, um homem de Deus chegou. Esses dias eu estava fazendo uma entrevista e alguém perguntou: quais são suas expectativas em relação ao ministério? O que você quer fazer? Onde você quer chegar? Eu queria terminar os meus dias e simplesmente ouvir o testemunho dos que me conheceram. Ele era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. As pessoas vão falar a seu respeito: ela é uma mulher de Deus. Ele é um menino de Deus. Ela é uma senhora que carrega a presença de Deus. Nós percebemos no brilho dos olhos, do jeito que fala, ela carrega a presença com ela. Hoje eu queria te convidar a buscar a presença dessa maneira.
Eu queria te convidar a olhar para o tabernáculo e lembrar, ele está acessível. Eu preciso procurá-lo de todo o meu coração, porque se eu fizer isso, ele vai cumprir o propósito dele na minha vida. Eu vou carregar a presença de Deus por onde eu andar. Se nós vivêssemos Jesus, esse mundo estaria transformado. Hoje você vai voltar para casa carregando esta santa presença. E quando você pisar na sala, ela vai tomar conta daquele lugar. Nós seremos levados nos próximos dias a este ambiente de fé, onde a presença de Deus toma conta de nós. São tantos os testemunhos. E Davi foi tomado pelo Espírito de Deus. E Sansão foi tomado pelo Espírito de Deus. Você já ouviu essa expressão na Bíblia? Você será tomado pelo Espírito de Deus nos próximos dias. Quando você pisar na faculdade, quando você chegar no ambiente do trabalho, eles saberão: alguém neste lugar carrega a presença maravilhosa de Deus. Enquanto a música toca, eu queria te convidar. Hoje nós tocamos uma música velha, aquela Aleluia. Tem como? Fica de pé no seu lugar. Essa música é fácil, todo mundo consegue cantar, só diz aleluia. Quantos desejam a presença de Deus desta maneira? Se essa palavra ministrou no seu coração e você quer se comprometer com ela, onde você está? Levante suas mãos bem altas, deixa eu ver. Isso. Levante as duas mãos assim, então. Feche os seus olhos e comece a declarar: aleluia, aleluia. E comece a pedir: Deus, me enche com a tua presença maravilhosa, me enche com o teu Espírito. Te exaltamos, Deus. Aleluia. Aleluia. Agora cante mais forte. Aleluia. Aleluia. Exaltando o nome do Senhor. Pai, enquanto adoramos o teu nome, eu quero pedir que o teu Espírito seja derramado nesta casa hoje, que a tua presença maravilhosa se manifeste entre nós, que o Senhor nos proporcione um encontro maravilhoso, que pessoas sejam tocadas agora, que corações adormecidos sejam despertados, porque o Senhor é bom. Queremos nos encontrar contigo, Pai. Vem e manifesta a tua glória mais uma vez. Presença santa de Deus, enche este lugar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia.
teve um encontro com Jesus. Agora você vai começar a orar, porque pessoas hoje vão descobrir a presença de Deus nesse lugar. Se você veio aqui e você nunca descobriu a presença, você ouviu o meu testemunho e disse: Deus, eu quero me relacionar com o Senhor desta forma. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter acesso, eu quero desfrutar da tua revelação. A presença de Deus é doce, ela é boa, ela é maravilhosa. Se hoje você disser: eu entendo, Deus, eu preciso da tua ajuda, eu desejo ter acesso. O sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário para que pudéssemos ter acesso. Se hoje você disser: eu quero um encontro com Deus, a sua vida jamais será a mesma. O Espírito de Deus vai selar o teu coração. Esse é meu filho amado, você vai nascer de novo. Se esse é teu desejo, eu quero encontrar Deus dessa maneira. Eu quero descobrir a presença de Deus. Eu quero. Aonde você está? Se esse é o teu desejo, levante a sua mão bem alto, bem alto. Tem alguém aqui? Quanta gente, aleluia, 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 aleluia. Se hoje você quer descobrir a presença de Deus, os pastores iam entregar os convites, mas é muita gente. Eu vou pedir para você, pede licença, vem para cá, eu quero orar por você. Assume esse compromisso, saia do teu lugar. Eu creio, um milagre vai acontecer na sua vida. Venha, você que levantou a mão, pede licença, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Isso, pede licença. Vou pedir para os irmãos levantarem as poltronas. Os pastores já vão vindo aqui à frente. Você que estendeu suas mãos, vem para cá. Vem para cá, eu creio, um milagre vai acontecer na sua vida. Venha, 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 pede licença, venha agora, venha, 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 venha. Pode vir, pode descer. Se quiser vir com a esposa, com o filho, com a família, pega pela mão e fala: vamos lá, eu quero receber oração. Eu só vou orar por você. Mas eu creio, algo de Deus vai acontecer nesse lugar. Venha, venha, tem mais gente. Aqui desse lado, Deus está te chamando. Você que está lá no fundo, lá atrás, na galeria, pede licença e desce. Deus está te chamando agora. Não resista à voz do Espírito. Você quer a presença? Venha, 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 venha agora, em nome de Jesus. Venha, tem mais gente, Deus está te chamando. Venha, venha, venha. Desce, desce lá do fundo. Vem, pede licença. Fala: Deus, eu estou aqui, eu quero a tua revelação para a minha vida. Venha agora, venha, tem mais gente. Deus está chamando, venha, venha, venha. Você é livre em nome de Jesus para tomar tua decisão. Talvez envolvam renúncias difíceis. Venha para cá agora, Ele vai te ajudar. Pastor, eu não sei se eu consigo. Não é na tua força, é na força do Espírito. Vem agora, Ele está te chamando. Venha, 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 venha você para cá. Mais gente aqui, Deus está chamando. Venha, venha, venha. Aleluia, aleluia. Venha, Deus está fazendo algo novo hoje aqui. Aleluia, 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 aleluia. Nós vamos orar agora. Antes de um pastor orar, de alguém orar, olha aqui para mim rapidinho. Eu creio que se você orar de forma sincera, verdadeira e com o coração cheio de fé, você vai encontrar a presença de Deus. Isso aconteceu comigo. Alguém orou por mim e o Espírito me visitou. Eu queria ter o privilégio de orar por você nessa noite. E eu creio, o Espírito de Deus vai ser derramado sobre a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Basta se arrepender e convidar Jesus. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso da tua ajuda. Eu quero te conhecer.
Eu quero a tua presença. Eu quero ser amigo de Deus. Me perdoa os meus pecados. Eu renuncio. Eu me arrependo. Eu preciso da tua ajuda. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença me acompanhe todos os dias, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai. Agora derrama do teu Espírito neste lugar. Manifesta a tua presença, presença santa e maravilhosa. Cumpre aquilo que está na tua palavra. Sela os corações agora. Que os meus irmãos agora recebam a nova vida. Que eles saiam daqui diferentes. Que a alegria da salvação tome conta dos seus corações. Faz assim. Abençoa o teu povo. Abençoa os teus filhos. Abençoa, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.